Muito bem, muito boa noite a todas e todos. Eu quero dar as boas-vindas né, por este evento, cumprimentar a subseção de Lajeado, a pessoa, inclusive, já que estamos gravando, do nosso presidente Ronaldo, da nossa delegada, cumprimentar e saudar a doutora Camila Moraes, a doutora Letícia Marconato, a doutora Caroline Musselin e a nossa palestrante, a doutora Jéssica Grala. Dizer que a ESA se sente muito honrado com essa parceria, esse é o nosso trabalho, as nossas portas estarão sempre abertas. Já é um evento de muito êxito, já temos mais de 210 ou 215, se não me engano, inscritos, né? Um tema de alta relevância, como a gente estava comentando um pouco antes, e eu, então, vou pedir licença para imediatamente passar a palavra para a doutora Camila, porque nessas horas dessas aberturas, eu, como disse ontem, em oportunidade no nosso evento em Pelotas, nós estamos iniciando um programa ESA em Movimento, queremos ir a, evidentemente, Lajeado e região. A gente, nessa hora, fica meio usurpador, porque o que interessa é ouvir os palestrantes e professores. Mas nós temos que fazer essa saudação e o agradecimento à disponibilidade, né, repito, da doutora Camila, Carolina e Letícia, e da nossa palestrante, doutora Jéssica, que teremos que depois fazer os nossos encontros também específicos. Como eu disse, é um tema de alta relevância, né, sobre o acesso a tribunais superiores, todas as questões que envolvem, e vou pedir licença, né, já a todos aqueles que nos ouvem, para tão logo eu passo a palavra à doutora Camila, que vai coordenar. Eu vou ter que, lamentavelmente, me ausentar com a perda de não poder acompanhar e adquirir mais conhecimento, porque a nossa escola tem muitos eventos paralelos, simultâneos, então a gente vai levando. Mas não podia deixar de estar aqui presente nesse momento, nessa breve fala, e passo então de imediato e já pedindo licença, né, as minhas escusas por não poder acompanhar, para a doutora Camila, que pode então coordenar. Eu vou apenas aguardar o início da fala da doutora Camila, daí depois eu vou me retirar da sala. Tenhamos todos, eu não tenho dúvida, um grande e excelente evento e, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Doutora Camila. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Recursos Trabalhistas em Foco, Estratégias para Êxito em Segunda Instância no TST. Neste momento, saudamos a todos os membros das comissões e conselhos da OAB, representantes de órgãos e entidades e todos os colegas aqui presentes que vieram prestigiar este evento. Convidamos, então, para fazer uso da palavra a senhora Jéssica Grala, advogada trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Uniriter, MBA em Gestão e Liderança pela PUC. Doutora Camila, doutor Gerson, agradeço os cumprimentos, agradeço também pelo convite de estar aqui na ESA mais uma vez. Na oportunidade do ano passado, já tive também a oportunidade de falar aqui na ESA sobre outros assuntos também muito relevantes, como petição inicial na prática, como marketing jurídico dentro das diretrizes do Código de Ética da OAB, dentro do que aquilo que nos é permitido. E hoje falar sobre recurso de revista vai ser igualmente importante e igualmente da minha parte com o fito de entregar para vocês conteúdo de qualidade e conteúdo prático, que não seja apenas uma aula que a gente saia daqui ou uma conversa que a gente saia daqui com a sensação de que a gente leu o artigo. Se a gente fosse para ler o artigo, o 896 da CLT, a gente com certeza abriria a CLT, abriria o ChatGPT, a gente teria o Planalto ali, a gente conseguiria fazer essa leitura. Mas para de fato ingressarmos em um recurso de natureza extraordinária, como são os recursos na área civil, um recurso especial ou um recurso extraordinário, que também cabe na área trabalhista, mas um recurso de revista, aqui exclusivamente da área trabalhista, além de técnica, conhecimento, exige estratégia. Então, espero que eu consiga transmitir tudo isso que eu estudo há muito tempo e me dedico tanto para essa conversa de hoje.
E ao final, ou conforme a gente for conversando, não sei se vão surgindo as dúvidas no chat ou pelo YouTube, a gente vai sanando as dúvidas e abre também para as conversas e para a gente esclarecer o que for possível. Muito bem, Vou então eu gostaria compartilhar. apenas, professora Jéssica, pedir mais uma vez licença, agradecer. Deixo vocês aí com esse público qualificado também, que são os nossos advogados e advogadas. Bom evento e bom trabalho. Muito obrigado. Até logo. Obrigada, doutor Gerson. Tchau, tchau. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela com vocês. Eu fiz uma apresentação e acredito que vai ficar mais fácil da gente visualizar a prática do que a gente vai conversar. Compartilhamento, ok? Meninas, Caroline, Letícia, ok? Ok, tá tudo certo, doutora. Então tá, vou passando aqui. Recurso de revista, então, nosso objetivo hoje é falar sobre a prática do recurso de revista e não nos limitarmos a somente a leitura do artigo 896. Inicialmente, vou me apresentar, além do que as gurias falaram, e aqui eu vou tomar a liberdade de falar gurias, já fazendo essa disrupção de formalidades, mas acredito que aqui somos todos colegas e, apesar de nos tratarmos, claro, sim, sempre como doutores, mas já vou tirar isso porque eu acredito que hoje a gente vai ter um tema leve, porque a matéria já é densa. Então, eu sou a Jéssica, eu trabalho há mais de 10 anos já na área trabalhista. Desde que me formei, atuo na área, sou militante da advocacia, já passei por escritórios que representavam só reclamantes, só reclamada, depois por escritórios que mesclavam, já atuei com empresas de grande, médio e pequeno porte, então entendo bem a realidade desses cenários em empresas de diversas áreas. Depois da pandemia, a minha atuação ali em 2020, ela voltou-se para peticionamentos estratégicos e aí, de fato, um afunilamento em atuação em tribunais superiores. Sou conselheira da OAB de Sapucaia do Sul, da subseção de Sapucaia do Sul, já fui presidente da comissão também, especial da Advocacia Trabalhista da comissão de Sapucaia do Sul, e eventualmente recebo esses convites tão felizes, que me honram muito e me deixam muito feliz para falar sobre a prática trabalhista. E aí aqui já vou colocarmos algumas premissas para a gente falar e começar de fato a entrar no assunto. O recurso de revista, muito diferentemente do que a gente tem no recurso ordinário, é um recurso de natureza extraordinária. Quando a gente fala em recurso de revista, a gente não está mais falando de um recurso com devolutividade de matérias, com efeito profundo de conhecimento. Então, ele é um recurso interposto básica e unicamente para a uniformização da jurisprudência, para que o TST olhe de cima o que os tribunais regionais estão decidindo e faça uma pacificação desse entendimento sobre lei, sobre aplicação de convenção coletiva, sobre jurisprudência, e para que a gente tente, apesar de trabalharmos com uma ciência que não é exata, não, claro, né, a lei, os casos, cada peculiaridade, a gente não está aqui em exatas, mas sim em humanas, mas para que a gente tenha, apesar disso, uma parametrização e não se fuja, para que um tribunal não dê uma interpretação diferente de outro tribunal para o mesmo artigo. Então, por essa razão, o recurso de revista não é um recurso em que se discute fatos e provas. O que a gente analisa num recurso de revista é o reenquadramento jurídico dentro da lei e dentro daquilo que a gente tem permissibilidade, conforme o delineamento fático da questão. Mas se não analisa fatos e provas, como que tem esse delineamento, né? E aí a importância de termos um acordo e de trabalharmos estrategicamente. Então, é dirigido ao TST, mas interposto no tribunal de origem. Então, aqui estamos no TRT4, quando temos um acórdão que julga um recurso ordinário,
promulgado ali pela sessão ou pelo pleno, temos a oportunidade de interpor um recurso de revista. E aí, deixando um adendo que este é um recurso estratégico, extraordinário e técnico, e muitos advogados às vezes deixam de fazer e deixam de tentar uma viabilidade recursal por não trabalharem com esse tipo de natureza de recurso, porque não foi admitido, nunca conseguiu um êxito. E aí a gente tem hoje no TST, salvo engano, depois vou confirmar os dados, vou deixar o material e confirmar os dados para vocês, mas 70% dos recursos de revista que a gente tem hoje no Tribunal Superior do Trabalho são de empresas e somente o restante de reclamantes. E o êxito, de fato, é baixo, mas quando a gente analisa a qualidade dos recursos que chegam até o Tribunal Superior do Trabalho, muitas vezes sem elementos técnicos básicos, requisitos básicos para admissibilidade, a gente ainda poderia ter um êxito maior. Mas porque os profissionais, às vezes, não se aprofundam em elaborar um recurso de revista que atendam requisitos de lei para emparelhamento. Então, partindo dessa premissa, o objetivo recursal máximo da revista é a uniformização, a interpretação da lei federal trabalhista, garantir a unidade de que todo o Tribunal Regional do Trabalho atue da mesma forma e de forma compatível com a lei e com o entendimento pacificado do STF, do TST, resolver as divergências dessas interpretações que possam ser distintas para a mesma lei e ao mesmo caso fático, e assegurar a supremacia da Constituição Federal. Aí aqui, entrando basicamente de forma prática no recurso de revista, vocês vão ver que eu mesclei bastante do que a gente vai falar com alguns exemplos práticos de recursos meus. Então, não expondo dados ali, mas vamos ao primeiro tópico que eu abro um recurso de revista para a gente já identificar na prática como vai. A admissibilidade recursal, a gente tem um tempo exíguo aqui, então nem vou me aprofundar muito, mas os pressupostos de tempestividade, representação e preparo, assim como qualquer recurso, qualquer petição, vão ser necessários também na interposição do recurso de revista. E aqui grifando que o preparo recursal, ele abarca custas, ele abarca depósito de garantia do juízo, os valores estão previstos no site do TST, a importância de se ter uma representação processual ou um subestabelecimento nos autos, ela por algumas turmas do TST, considerada não tão relevante e sanável, mas é algo que se pode evitar quando a gente protocola o recurso, garantir que a gente esteja com a procuração nos autos e não ter que discutir isso depois. Então, deixo de cara aí essas peculiaridades que são naturais recursais. E aqui não seria diferente. Prazo do recurso de revista, assim como todos os prazos na Justiça do Trabalho recursais, 8 dias, salvo embargos de declaração, que é de 5 dias. O depósito recursal, a necessidade e o pagamento de custas, quando o juízo ainda não estiver garantido. O atual valor recursal, e esse valor ele é atualizado todo dia, 1º de agosto de cada ano, no retorno das férias dos ministros. Então, o atual valor hoje é 27.627, e ajustado anualmente. Então, muito cuidado nesse período de transição que a gente tem, de 31 aí, de junho, julho, quando os prazos começam a chegar, a gente precisa fazer o recolhimento, tanto de recurso ordinário quanto recurso de revista, mas muito cuidado com a atualização do valor, que é feito sempre em 1º de agosto. Se o prazo cai, vai cair ali no dia 31, e eu já sei o valor, eu já prefiro fazer até com o valor atualizado, para evitar uma discussão. Então, caindo ali, eu já faço um valor atualizado, até porque esse valor vai ficar lá, vai ficar disponível, vai ficar atualizando, e para a empresa ou para o reclamante que for fazer um recurso de revista e precise depositar, se não estiver recorrendo do tópico, não vai ter grande prejuízo, não vai ser uma diferença tão grande. O recurso de revista está previsto no artigo 896,
estão nas alíneas A, B e C, os principais casos. Via de regra, usamos as alíneas A e C, que é violação à lei federal ou à Constituição Federal, afronta a Constituição Federal, previstos na linha C, ou a linha A, que é a divergência jurisprudencial, que é onde a gente consegue navegar mais e ter um emparelhamento de uma revista com mais, às vezes, possibilidade de admissibilidade já no Tribunal Regional do Trabalho, né? Quando a gente faz a interposição. O recurso de revista ele é interposto no TRT e ele passa por um juízo de admissibilidade, geralmente pela presidência, vice-presidência. Quando ele passa por esse juízo de admissibilidade, vem um despacho e diz: olha, o recurso de revista atende todos os requisitos para prosseguimento, remeto ao TST, ou não recebo o recurso de revista. Jurisprudência, divergência de jurisprudência, muitas das vezes, são muitos dos casos que a gente mais consegue garantir que a revista seja emparelhada sem o agravo de instrumento, hoje, atualmente. Via de regra, a maioria dos casos, e aí Justiça do Trabalho, a gente tem vários itens, né, que a gente recorre. A gente, diferentemente da justiça comum, da justiça civil, que a gente às vezes discute danos morais de um caso, né? Na Justiça do Trabalho, a gente discute horas extras, a gente discute validade do registro de jornada, a gente discute intervalo, a gente discute dano moral, a gente discute verbas rescisórias não pagas. Então, são tantos temas que, se a gente recorre de um ou outro, às vezes precisa do agravo de instrumento, é difícil ter só um tema. Então, fica no artigo 896, e aí segue com as outras determinações. Via de regra, a gente usa a IC, e a linha B são para os acordos coletivos, cláusulas coletivas, e aí que a gente pode pensar assim em uso em empresas que sejam fortemente regidas por acordos coletivos e convenções coletivas, como aeronautas, marítimos, a gente tem a Petrobras, a gente tem os Correios com grandes cláusulas, a gente tem a indústria de rodoviários, que tem bastante de convenção e acordo específico, e aí pode ter uma regrinha diferente, e a gente fala sobre a validade. E aí os cabimentos. A gente tem a divergência jurisprudencial, como a gente conversou, que é quando um acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho de qualquer região, no voto dos desembargadores, ele der provimento ou improvimento a um recurso julgando em divergência jurisprudencial que o mesmo tema analisado por outro tribunal sobre as mesmas premissas fáticas. Então, eu tenho o mesmo tema, eu tenho a mesma situação, mesmíssima situação, mas aqui o TRT entendeu de uma forma, o TRT4 do Rio Grande do Sul entendeu de uma forma, e o TRT2 de São Paulo entendeu de outra forma, para a mesma questão. Então, partindo dessas mesmas premissas, eu tenho o cabimento de um recurso de revista para levar a questão até o TST e para o TST me dizer: olha, de fato, aqui a gente tem a interpretação de duas situações idênticas, mas de forma distinta, e a gente precisa regularizar isso aqui para a gente não ter uma vasta interpretação ao longo de todo o país e que cada tribunal aplique a lei de uma forma. Precisamos uniformizar. Então, essa é uma das possibilidades. E aí cabe também, quando há divergência contrária, súmula e jurisprudência uniforme do TST e súmula vinculante do STF. Aqui a gente fala jurisprudência uniforme do TST e súmulas, principalmente as questões até de julgados da SDI, que se enquadram aqui, porque julgamentos de turmas do TST não são válidos para emparelhamento do recurso de revista. Quando a gente tem recurso de revista, a gente vai tentar alegar uma divergência jurisprudencial. É muito importante que a divergência jurisprudencial ela seja de outro tribunal, porque dentro do mesmo tribunal a gente tem vários entendimentos. Mas aqui, se a gente for pensar o TRT4, quantas turmas a gente não tem ali, né? Então, pode ser que entre a segunda e a quinta turma a gente tenha desembargadores que pensem completamente, tenham ideias completamente opostas defendidas. Então, divergência jurisprudencial é de outro Tribunal Regional do Trabalho,
de outra região ou de pleno do Tribunal Superior do Trabalho por meio da sessão de dissídios individuais. Então, isso é importante. Jéssica, mas eu achei uma jurisprudência muito boa, que é da 5ª turma do TST. Não vai dar. A pessoa, se esse recurso vai e cai na 5ª turma, é óbvio que a 5ª turma talvez reafirme, se não tenha mudado o entendimento ainda, né? Mas não vale. Vale é da sessão de dissídios individuais, que aí é composto pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho para fazer a análise. Outra situação, a violação de lei estadual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, que aí é a linha B, que falávamos há pouco, que usamos menos, salvo os acordos e convenções coletivas para afirmar a validade, principalmente depois da reforma trabalhista, que se deu ênfase para os sindicatos negociarem aquilo que não são os direitos, né, indisponíveis das partes. Então, a gente tem muito recurso de revista aqui que acaba entrando na linha B, pela validade do artigo 611 da CLT, que fala da validade e de se pregar que o acordo coletivo vigente seja cumprido. E, por fim, quando o acórdão regional proferido tiver uma decisão que viole uma lei federal, e aí a gente fala aqui de CPC, geralmente aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, de CLT, ou de alguma legislação específica, de algumas categorias específicas, por exemplo, os médicos, os marítimos, os aeronautas, os motoristas, todos com regulamentação específica por meio de lei federal, ainda que embutidos lá na CLT, mas algumas leis específicas, às vezes os bombeiros civis também têm particularidades, ou uma afronta à Constituição Federal. Um adendo vou fazer sobre a violação. Quando a gente trata de violação de lei ou de afronta à Constituição, a gente fala de uma violação direta, uma violação que não preciso analisar outro artigo, eu não preciso pensar em outro caminho, elaborar. Não, é uma violação direta. Olha, aqui aconteceu um acidente típico de trabalho, com a perda, a amputação de um membro, e aí a gente tem uma ofensa à imagem e à honra da pessoa. Então, aqui a ofensa é direta. Tá claro acidente, tá claro amputação, tá claro tudo. Então, é uma ofensa direta, não é por intermédio e através de um pensamento que vai se desencadeando. Essa é uma observação importante. Exceções ao cabimento do recurso de revista, ali a gente estava em rito ordinário, e aí a gente tem as exceções de cabimento que dizem respeito ao rito sumaríssimo e também à fase de execução. Na execução também cabe recurso de revista, contudo, ele é limitado a ofensas à Constituição Federal, ofensas diretas à Constituição Federal. Então, não podemos alegar em um recurso de revista na fase de execução uma violação de lei federal, porque não seria o caso nem de ser analisado o recurso de revista, não cumpriria nenhum requisito técnico da lei para o emparelhamento. Da mesma forma, para o rito sumaríssimo, a gente não pode usar a questão da convenção coletiva. A gente poderia usar só a divergência de jurisprudência uniforme, súmula vinculante, ou a violação direta da Constituição Federal. Também não cabe quanto à lei federal, só contra a Constituição e a jurisprudência. Então, são as duas exceções que estão previstas em lei. Desculpa. Indicador de transcendência. E aí a gente começa com os requisitos bem técnicos e bem específicos do recurso de revista. Além de todos esses cabimentos do recurso de revista e esses cuidados de rito ordinário, rito sumaríssimo e execução, o TST, para analisar um recurso de revista, ele tem eu botei ele como filtro, mas basicamente é um filtro. Porque a causa, além de atender esses requisitos, ela é uma causa que ela não deve ser relata só aquele caso específico. Deve ser uma situação
que possa impactar em um coletivo. Então, ele precisa de um indicador de transcendência. Esse indicador de transcendência é apresentado de forma econômica, e aí, e aí a gente tem muito contorno do que acontece pelos entendimentos das turmas no TST, com cada ministro. Mas a gente tem a transcendência econômica, a transcendência política, social e jurídica. Econômica, existe muita divergência, e quando a gente vai pesquisar o que é uma transcendência econômica para cada ministro, cada turma no TST, a gente pode observar que tem muita divergência. Alguns parametrizam conforme o artigo 496 do CPC, se não me falha a memória, que tem alguns valores ali dispostos para empresas, para pessoa física. Outros fazem uma interpretação sobre qual é o ganho do recurso e qual é o prejuízo daquela matéria recursal, e aí adotam acima de 50 mil, se for reclamante, ou se for reclamada acima de 300 mil, acima de 500 mil. Então, a gente não tem uma consolidação de o que seria e um critério objetivo sobre o que seria transcendência econômica. Mas, pelo que a gente tem, seria um elevado valor da causa. O que gosto de utilizar como transcendência econômica? O quanto vai essa causa, esse recurso, a matéria recursal, o quanto ele vai agregar à condenação, né? Por exemplo, o pedido estava liquidado ou tem um provisionamento de 125 mil, mais atualizações. Se for a reversão dessa questão, a gente teria atualizações, né? Tantos mil. Então, é um elevado valor para essa questão, correspondente a 90 vezes o salário mínimo nacional, o que impacta na renda de uma pessoa que é hipossuficiente, ou o que impacta no faturamento de uma empresa e na manutenção das atividades comerciais de uma empresa pequena, por exemplo. A transcendência política diz respeito à jurisprudência simulada do TST ou do STF, e aí a gente fala sobre as súmulas, enfim, a política judiciária como um todo, aqui tratando. Transcendência do indicador social, quando a gente fala de algum direito social constitucionalmente assegurado. Então, a gente tem, por exemplo, o direito à saúde, o direito à integridade física, a preservação da honra, da imagem. E aí a gente pode incluir ali. Algumas turmas do TST também têm o entendimento de que o recurso de revista ele possui transcendência social quando há negativa de prestação jurisdicional, ou seja, quando o acórdão não foi suficientemente fundamentado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Mas algumas turmas, não são todas. E, por fim, a transcendência jurídica, que fala da existência de uma interpretação divergente ao mesmo artigo de lei para situações fáticas parecidas, idênticas, e que foram tratadas de forma diferente. Então, passado esse filtro, cada item de recurso, cada vez que interpomos um recurso de revista, precisamos identificar, tanto na interposição, quanto a transcendência ela é analisada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não no Tribunal Regional do Trabalho, mas precisamos identificar qual é a transcendência daquele assunto. Se estamos tratando de um assunto que vai agregar muito valor econômico a uma pessoa hipossuficiente, deixar claro que essa matéria debatida possui transcendência recursal de indicador econômico, pois o objeto do recurso equivale a 500 mil reais, que vai agregar a renda deste trabalhador, ou prejudicar o funcionamento de uma pequena empresa, ou de uma empresa individual, de um microempreendedor. Tratarmos de uma transcendência jurídica, falando sobre quais artigos da lei que foram ali violados naquela decisão. Tratarmos de uma transcendência política, indicando, olha, nessa situação aqui a gente teve uma má aplicação da súmula, ou uma divergência jurisprudencial muito destoante. Então, todos os indicadores. É preciso ter todos os indicadores para o recurso e para cada tópico do recurso? Não, vai ter recurso que a gente não vai ter indicador social, por exemplo. Mas
sempre que possível, tentar enquadrar os artigos violados, as situações que foram identificadas no recurso e que vocês vão fazer a interposição deste apelo dentro de todos os indicadores. Se for reconhecido o indicador econômico do recurso de revista sobre um tópico, ele vai ser analisado. Não precisa ter todos os indicadores. Se for reconhecido a transcendência pelo indicador político, ele também vai ser analisado, não precisa ter todos. Mas, na análise, eu gosto de fazer a indicação de todos os indicadores quanto possíveis para a interposição do recurso de revista. Ultrapassando, acho que aqui vem dos pontos mais delicados da gente falar, que é a situação do pré-questionamento. O recurso de revista, como a gente falou lá no início, ele não é um recurso que, assim como no recurso ordinário, reanalisa fatos e provas. Quando a gente faz um recurso ordinário, os desembargadores, muitas vezes, a gente olha lá no acórdão e está escrito ali assim, analisei o recurso, olhei o contra-cheque, as horas extras foram pagas. Recurso de revista, o ministro, ele vai olhar unicamente o acórdão, ou os embargos declaratórios que foram opostos e o acórdão dos embargos declaratórios. Tudo aquilo que não estiver no acórdão que julgou o recurso ordinário não vai ser analisado. O recurso de revista, ele se limita ao acórdão. Ninguém que está analisando o recurso de revista vai voltar lá no processo e vai olhar o depoimento, ninguém vai olhar a ata de audiência. Não, ele vai se limitar ao acórdão. Então, tanto ao acórdão que foi proferido logo após o julgamento do recurso, quanto o acórdão que julgou os embargos declaratórios, caso tenham sido opostos, quanto os embargos declaratórios. Então, tudo que não estiver ali vai precluir. E aí a gente não consegue discutir em recurso de revista. E aqui eu deixo uma grande atenção a quem trabalha, muitas vezes eu costumo ver esse probleminha, esse gap mais com reclamantes, é o seguinte, tenho recurso ordinário e aí, ganhei, tô pelo reclamante, ganhei tudo no recurso ordinário. Acórdão foi super bom. Mas é uma empresa com um porte econômico super bom que também recorre até a última instância, que não tem problema para fazer depósito recursal e eu sei que esse processo vai seguir. E eu nem apresentei contrarrazões. Era um recurso que eu estava bem tranquilo, nem apresentei contrarrazões. E aí vai lá o acórdão e muda tudo, depois da sentença. Foi boa a sentença, o acórdão foi lá e mudou tudo. E eu não apresentei contrarrazões. Como que eu vou fazer para justificar que eu nem apresentei contrarrazões e agora eu preciso fazer um recurso de revista? Porque a sentença que era boa agora já não está mais, o acórdão virou e a empresa vai recorrer e aí eu preciso recorrer também, enfim. Então, cuidado de apresentar contrarrazões aqui e razões recursais com pedidos, inclusive, sucessivos, porque às vezes a gente tem uma tese principal e uma tese sucessiva, e isso para razões e para contrarrazões é importante, é uma peculiaridade que a gente não pode deixar passar batido. Se tem pedido subsidiário, tese subsidiária, apontar. Se tem contrarrazões para serem feitas, fazer. Nem que seja para a gente reiterar uma réplica lá do meio, uma manifestação lá do meio, ou sustentar o motivo da sentença, né, de forma justificada, mas é importante que a gente faça para que, se eventualmente o entendimento de uma turma do tribunal não for suficiente, não for favorável para o nosso cliente, a gente tem uma surpresa na mudança de julgamento, que muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente esse processo aqui não está tudo certo, só perícia, é só isso. Mas pode acontecer, né, de virar o julgamento. Então, apresentem contrarrazões, façam todas as ponderações em recurso e em contrarrazões para que, se vocês precisarem de recurso de revista, essa matéria esteja toda abordada no recurso ordinário. Para que os desembargadores, quando forem julgar o recurso ordinário de vocês, eles coloquem no acórdão todas as matérias ventiladas no recurso e nas contrarrazões. Se elas não estão lá
e não foram levadas para o acórdão, eu não posso julgar um recurso de revista, não tenho matéria para um recurso de revista, porque eu não tenho pré-questionamento. E aí o pré-questionamento é exatamente isso. O que não está no acórdão não vai existir para o recurso de revista. Então, esse é o cuidado. E aí, suponhamos que eu tenho meu acórdão, foi julgado meu recurso, mas eu observei lá que eu fiz um pedido que não foi julgado e o pedido sucessivo também não, ou tem algumas omissões em reflexos, às vezes eu pedi reflexos em tais e tais e tais verbas e aí não me deferiram os reflexos. Às vezes a gente tem uma demissão, um pedido de demissão ou uma demissão por justa causa que são deferidos os reflexos em verbas de FGTS com 40%, e a gente tem uma forma diferente, então às vezes a gente tem algumas questõezinhas, ou a gente precisa de fato que o tribunal se manifeste sobre questões que levantamos expressamente no nosso recurso, que se não estiver no acórdão consignado, como alguma prova, algum depoimento, algum documento muito importante, eu não vou conseguir depois transcrever no recurso de revista. E aí, quando eu vejo isso, o que eu faço? Faço oposição de embargos de declaração. Se eu não fizer a oposição de embargos de declaração nesse momento, a matéria preclui. E aí eu também não tenho como justificar um recurso de revista depois. E aí eu sugiro, quando recebermos um acórdão, sempre verificar, porque eventualmente passa alguma alegação importante de alguma tese importante, algum documento importante lá do meio do processo que pode corroborar a tese de vocês, e que o tribunal daqui a pouco não viu, não se manifestou, só reiterou a sentença, por mais que se possa, né, os jogadores não precisem enfrentar ponto a ponto e possam reiterar a decisão da instância inferior, vocês precisam dessa manifestação, então provoquem o desembargador, o relator, os outros desembargadores, para que se manifestem expressamente sobre os temas que são importantes. Por exemplo, olha, preciso da manifestação expressa sobre esse documento e sobre se esse documento aqui não é capaz de corroborar a confissão da parte. Se essa confissão não tem força suficiente para falar sobre isso e tirar o direito que foi deferido. Então, oponham embargos de declaração, façam a leitura ativa sempre do acórdão. E aí particularmente eu como faço, e foi uma coisa que aprendi e que sigo fazendo, eu abro inicial, abro defesa, às vezes em réplica a gente também tem pedidos, e aí eu vou fazendo a leitura ativa de tudo que foi deferido, abro o recurso ordinário tópico a tópico, as contrarrazões, para ver se tem tese, subtese e tudo aquilo que foi enfrentado. Aí eu vejo que estrategicamente eu vou recorrer, ou se não vou recorrer, ou se vou recorrer de forma adesiva, analiso, e aí vejo, bom, preciso de embargos, tem algo aqui que é muito importante para minha tese, que o tribunal silenciou, não falou nada. Por exemplo, um depoimento de uma testemunha que foi descontextualizado. Às vezes a testemunha foi lá e falou um monte de coisa, e aí o tribunal foi lá e transcreveu uma frase. E aquela frase foge do contexto de um monte de coisa que eu produzi de prova. E aí, o que eu faço? Oponho embargos de declaração e peço para o tribunal ao menos consignar a integralidade do depoimento, porque eu preciso dessa contextualização transcrita no acórdão. Senão eu não consigo fazer um recurso de revista. Mas questionamentos. A gente não pode analisar fatos e provas. Não, não pode. Mas aquilo que está delineado dentro do acórdão, aquilo que a gente tem dentro do acórdão, transcrito, a gente pode levar para recurso de revista. Então, a gente faz um reenquadramento jurídico da situação fática. Agora, se eu não tenho nada para mostrar que a situação fática não é aquela que está transcrita em uma frase do depoimento e não nele na integralidade, vai ficar difícil de eu fazer isso no recurso de revista. Então, muitas vezes eu oponho os embargos de declaração para pedir para consignar falas que tenham na perícia que foi feita,
para colocar ali respostas do perito que são importantes, médico, técnico, do laudo contábil, às vezes, ou para pedir para o tribunal colocar a íntegra do depoimento, pelo menos consignar e não deixar descontextualizado, evitando essas interpretações divergentes e fora do esquadro ali do que a gente tem. Então, essa oposição de embargos é muito importante para a gente depois conseguir fazer um recurso de revista que tenha êxito. E aí eu fiz toda essa leitura, recebi o acórdão, fiz toda essa leitura, identifiquei os pontos que o tribunal foi omisso, que os desembargadores não se manifestaram sobre aquilo que eu levantei nos embargos de declaração. E eles só falaram assim: tudo foi enfrentado, está suficientemente enfrentado, a gente não precisa analisar ponto a ponto, está fundamentada a decisão, não tem nada a acrescentar e nem mudar. Às vezes acontece de ter algum erro material e o tribunal alterar. Hoje foi o caso, peguei um acórdão que tinha um erro material sobre os reflexos, o tribunal alterou. Mas em outros pontos, apenas disse, a situação foi enfrentada. E aí, o que a gente faz? Aí, quando a gente faz a interposição do recurso de revista, a primeira tese que a gente precisa alegar é nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. O que significa? Essa é uma preliminar recursal que fala que quando a gente tem um acórdão, opõe os embargos de declaração, pedindo que o tribunal, que os desembargadores enfrentem uma questão muito importante para aquele caso, para não me prejudicar o meu cliente, a minha tese, e ainda assim os desembargadores ficam omissos, silentes quanto a isso, entendem que está tudo enfrentado, a gente tem uma situação de que as decisões elas não podem ser desfundamentadas. Isso é previsto na Constituição, artigo 93, inciso 9º. As decisões elas precisam estar fundamentadas suficientemente. Se eu tenho margem de dúvidas e eu ponho os embargos e os desembargadores não me sanam essas dúvidas, eu faço um recurso de revista e o meu primeiro tópico vai ser o quê? Nulidade do acórdão, preliminar, nulidade, negativa e prestação jurisdicional. E aí, eu vou pedir o que com esta nulidade? Que os desembargadores que retornem o acórdão e os desembargadores se manifestem, ou que seja superada essa questão e que os ministros entendam que ela esteve pré-questionada porque eu fui cautelosa o suficiente quando eu opus os embargos. Então, se eu opus os embargos, ou vai ser acolhida essa preliminar e retorna para os desembargadores apreciarem, ou essa questão ela é tida por pré-questionada, e aí pelo entendimento da súmula 297 do TST no item 3, que menciona que ainda que opostos os embargos, se eles não forem acolhidos, fundamentados, não for tida a preliminar, o assunto está pré-questionado. Então, eu me resguardei. E aí, nessa preliminar, o cuidado é transcrever na peça recursal. E aí, transcrever mesmo. O trecho do acórdão principal, que não analisou a minha tese, o trecho dos embargos de declaração que eu fiz e pedi, olha, tá aqui, vocês não analisaram essa tese aqui, por favor, se manifestem, porque ela é prejudicial. E, posteriormente, o trecho que julgou os embargos de declaração do acórdão. Então, são 3 transcrições que devem ser feitas nessa preliminar. Precisa. As 3. Se não transcrever uma, a preliminar já não vai ser recebida porque falta esse requisito. É um entendimento jurisprudencial e aí pacífico do TST de que esta preliminar, para ser viável, ela precisa ter a transcrição do acórdão primário, dos embargos de declaração que suscitaram a questão e do acórdão que julgou posteriormente os embargos. Esses 3. Com os grifos, obviamente, tudo para demonstrar que, de fato, a questão não foi enfrentada. Além disso, não é só botar ali, né? Olha, falei aqui, portanto, volta lá e julga. Não, a gente precisa também justificar o porquê que aquilo é importante. Por que o tribunal não se manifestou sobre esse ponto específico e o que ele impacta para mim?
Por que ele era tão importante? Era uma prova tão importante que agora está me obstaculizando por uma súmula 126, porque não tenho fatos e eu não tenho delineamento aqui no acórdão. O que isso vai me dar de prejuízo? Então, preciso justificar aos ministros a importância dessa preliminar e o porquê que o acórdão deve ser considerado nulo ou deve ser requerida e determinada a manifestação dos desembargadores a respeito. Então, observações importantes sobre essa nulidade, principalmente o destaque para a transcrição desses 3 trechos, sob pena de não conhecimento da preliminar. E aí a gente vai ultrapassando e chegamos na fase de transcrição do trecho do acórdão. Quando a gente lê o artigo 896, só peço licença, eu tomar uma aguinha. Quando a gente lê o artigo 896, a gente tem lá que é obrigação da parte recorrente indicar, e aí o artigo fala indicar, mas eu botei entre parênteses para vocês transcrever. E sempre quando eu, assim, ver que vocês vejam a palavra indicar, entendam, transcrever. Então, é obrigação da parte transcrever o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso. Não adianta eu fazer um recurso de revista se eu não transcrever o trecho do acórdão suficiente que possa permitir aos desembargadores, aos ministros, desculpa, analisarem a questão de forma plena. Eu preciso ter o trecho completo. E essa transcrição, ela não é só copiar e colar. Estou na dúvida, então vou pegar e vou copiar e colar todo o tópico que julgou esse assunto que eu estou recorrendo. Não. Por mais que seja, às vezes, mais conveniente que a gente faça isso, e mais seguro para evitar que o tópico seja insuficiente, a gente precisa ter um senso de colocar aquilo que é importante e a partir das premissas que os ministros vão analisar, e que a gente também faça destaques, um cotejo analítico dessa situação, grifando em itálico. Aqui eu vou só deixar um gosto pessoal de que eu não gosto muito de cores nas telas. Eu acho que cansa muito, assim, às vezes a gente vê recursos, tem azul, tem amarelo, tem laranja, e aí a gente vê tanta coisa pintada que a gente olha e fala assim, tá, mas o que é importante? Porque tá tudo destacado. As gurias estão ali rindo, eu acho que é mais ou menos assim, né? É. A gente olha e tem tanta coisa pintada. É igual quando a gente está lendo um livro muito importante, eu não sei da parte daí, mas eu, quando leio, eu faço muita anotação. Dá para pegar um livro meu aqui, livro de conteúdo geral. Se a gente pegar, a gente tem muita anotação. Eu vou pintando tudo. E aí, se eu for abrir esse livro hoje, eu vou perguntar assim, tá, mas o que é importante aqui? Porque eu grifei tudo. Então, a mesma coisa acontece quando chega um recurso de revista ou qualquer outra petição. E aqui a gente pode, né, fazer uma abrangência. Qualquer outra petição. Quando a pessoa for olhar, o que vai ser importante para ela? O que ali para o assessor, né, do ministro, o que ele vai olhar? Mas ele vai olhar o grifado, o negrito, o itálico ou o pintado de verde, de cinza ou de azul? Não sei. Então, quando a gente faz a transcrição, tentar manter um padrão, um destaque de fontes que seja aí observando uma tipografia jurídica bonita, né, elegante, convidativa de ser feita a leitura, pensando que quando os processos não são analisados durante todo o dia, num monitor de resolução boa, que a iluminação de um azul ou de um neon vai ficar gritante nos olhos. Então, qual vai ser a receptividade de quem está recebendo aquela petição, né? Pensar nessas questões quando a gente for transcrever o trecho, destacar de forma moderada, mas aquilo que for necessário, e muito cuidado para não transcrever trechos insuficientes para o ministro poder avaliar a questão. Há poucos dias ainda eu estava assistindo uma aula do professor Pedro,
E aí ele é assessor de um ministro do TST e ele estava comentando sobre, lamentando, na verdade, comentando e lamentando sobre um caso que chegou até o TST. Era uma situação de falecimento, de morte, salvo engano. Se não foi um acidente grave, foi uma morte, e que o recurso de revista ele não havia sido exitoso porque a parte transcreveu um trecho insuficiente. Então, vocês imaginam o direito da parte, a insatisfação de quem está lendo o recurso e sabe e viu que dá mesmo êxito para o recurso, mas ele não pode prosseguir com aquele recurso porque não atende um requisito legal. E aí? Então, aí envolve bastante da responsabilidade da parte e de estudo mesmo, né? Da gente não brincar com o direito dos outros e ter ciência daquilo que a gente está fazendo e a importância, né, de nos mantermos atualizados sobre essas questões, principalmente técnicas. Esse foi um caso que eles não tiveram êxito de fato, o recurso não foi. Não sei se está em alguma análise extraordinária agora, mas em recurso de revista não tinha sido exitoso. Além dessa transcrição, um cotejo analítico. Então, quando a gente fala em cotejo analítico em recurso de revista, o que significa? Demonstrar um confronto fundamentado de por que este trecho do acórdão viola esta lei aqui. Então, este trecho aqui, esta lei aqui. Ponto. Isso que é importante. E fundamentado, olha, eu tenho essa decisão aqui, o acórdão, quando ele falou isso, ele violou o direito do meu cliente no que diz respeito à Constituição Federal, artigo tal. Ponto. Isso é o suficiente. É um cotejo, tu vai transcrever o acórdão, depois tu passou para um cotejo analítico e fundamentou. Então, eu vou requerer a reforma. Os recursos de revista, muitas vezes, eles pecam em extensão, porque se coloca jurisprudência que não precisa, aí se coloca uma doutrina, não precisa doutrina, não precisa. A doutrina não é requisito para recurso de revista. Então, vamos poupar de ter que a gente ficar rolando página para isso. Lembro certa vez que eu peguei um recurso de revista para fazer contra-razões, era uma contra-minuta e contra-razões, e o recurso tinha mais de 100 páginas. E nem razão a parte tinha. Parece que foi colocando tudo junto. Um pedaço dessa peça aqui, um pedaço dessa peça aqui. Para quê? Além de ser cansativo, né? Pensa só o acúmulo de processo que a gente tem hoje no judiciário e de trabalho no TST. Então, fazer isso de forma sucinta e clara, coesa, né? Sem prolixidade também é importante. Aqui, como uma demonstração, e aí indo para a parte prática, eu trouxe uma demonstração para vocês sobre a transcrição de um trecho de acórdão. Esse foi um recurso de revista feito há pouco tempo, inclusive que fala sobre as últimas, os incidentes de recurso repetitivo julgados no TST. Esse ano a gente teve mais de 100 já julgados novos no TST, que impactam diretamente nos recursos de revista. Então, trouxe um modelo de indicação de transcrição de trecho de acórdão que vai atender este requisito da lei, e é uma petição simples, vocês podem ver, tá numa fonte Open Sans. Essa é a fonte que eu tenho utilizado, é uma fonte Segoy UI, Open Sans, são fontes sem serifa, mais limpas, e que o negrito dela é um negrito que chama atenção. Então, ali eu destaquei os trechos exatamente importantes para a reforma da decisão que eu estava buscando. Então, em atendimento aos requisitos de emparelhamento desta revista, transcreve-se o trecho do acórdão, objeto de pré-questionamento da matéria. Então, estou demonstrando que o que eu vou discutir, o que eu estou buscando na via recursal, já está lá no acórdão. E aí, além de transcrever, eu fiz os negritos, os sublinhados, todos pertinentes à matéria que eu ia abordar. Esse caso era um caso de gestante em contrato de experiência. Então, aí falava sobre isso, e aí era um rito sumaríssimo, um tema um pouquinho mais peculiar, e a gente estava abordando, equiparando o IRR a uma súmula, ao entendimento sumulado. Então, uma dica, uma demonstração clássica e básica que vai atender o requisito legal. Fundamentos recursais, e aí retomo
demonstração e confronto de forma clara, fundamentada, de como a decisão do Tribunal Regional violou o direito do cliente de vocês e o porquê é que ela deve ser reformada. E aí a gente pode ter indicação de um artigo de lei, a gente pode ter indicação da convenção coletiva, a gente pode ter indicação de uma jurisprudência de outro tribunal, né? Mas fazer isso de forma clara. E aqui também voltando à prática, este é um trecho do mesmo recurso que a gente estava vendo ali agora, que fala e fundamenta o porquê é que a reforma do acórdão deve ser tida no TST, para uma uniformização de jurisprudência. Então, aqui a gente estava discutindo sobre o artigo 10, 2b da DCT, a gente estava discutindo sobre a súmula 244 do TST, a gente estava discutindo sobre o tema, o IRR, tema 55, que foi julgado recentemente no TST, e o regimento interno do TST, que equipara esse IRR a uma súmula, entendimento simulado. Então, basicamente, eu indiquei o acórdão, o trecho do acórdão, e eu justifiquei o porquê é que o do acórdão violou e foi contra o entendimento do TST, principalmente aqui o caso do tema 55. Outro exemplo, e aí a gente vai para um recurso que eu estava trabalhando hoje, mas, não, desculpa, o mesmo recurso, mesmo caso. Depois a gente vai ver outro recurso, mas aqui é o mesmo caso, é a mesma situação. E para facilitar, pensando que quantos processos por dia os assessores não vêm, os ministros não vêm, o quão eu posso ajudar nessa análise recursal. E aí eu faço um quadro analítico. E aí nesse quadro analítico lá eu tenho os dispositivos violados e o porquê é que eles foram violados e o trecho do acórdão recorrido, novamente, da mesma forma que eu transcrevi lá inicialmente, eu colacionei aqui de novo, com os mesmos grifos. Então, só peguei o trecho do acórdão lá e fiz um quadro comparativo, isso é uma tabela feita no Word. Então, muito simples de fazer, formatação básica, GPT ensina, YouTube ensina, e formatação no Word é uma coisa muito legal de se aprender, porque para quem trabalha ou com Word ou com Google Docs, não sei como funciona no escritório de vocês, mas é muito importante para fazer esses elementos visuais que chamem a atenção do julgador, seja do ministro quando está fazendo uma análise do recurso, ou seja do juiz quando está fazendo uma análise de petição, do desembargador quando está julgando, mas alguns recursos visuais, claro, com moderação, né, usados em petições, eles facilitam muito e eles são agradáveis aos olhos, eles tornam as coisas mais claras. E particularmente não gosto muito de figurinha, de apontamento, de vai para lá, mas tabelas assim me parecem muito convidativas à leitura e de fácil identificação daquilo que eu estou querendo dizer no final. Então aqui temos outro exemplo. E aí a gente vai passar para os erros mais comuns que a gente vê nos despachos de admissibilidade ou nos recursos de revista como um todo. Primeiro erro, fatal, a ausência de pré-questionamento da matéria. E aí pode ser que os embargos declaratórios tenham sido opostos ou não, mas eles não têm no acórdão uma matéria que esteja transcrita e que eu possa levar ao meu recurso de revista. Eu não tenho o que transcrever. De repente, é uma tese, uma subtese que não foi enfrentada pelo tribunal e agora, em recurso de revista, eu não tenho o que fazer. Se era uma subtese favorável a mim, eu não tenho como levar ela porque o acórdão não enfrentou, eu não fiz os embargos. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente sabe que acontece, agenda lá o prazo só para recurso de revista. E aí, quando vê, precisava dos embargos. E aí passou o prazo. Então, minha sugestão é sempre agendem um prazo para embargos antes do recurso de revista. No prazo de embargos, façam a leitura ativa desse documento e de tudo de recurso e de contrarrazões que seja importante para o cliente de vocês, com esse olhar estratégico para a decisão e para as omissões que possam ter ocorrido, para, se necessário, vocês não pecarem nessa falta de pré-questionamento. Se a matéria não estiver no acórdão,
não estiver nos embargos ou não estiver no acórdão que julgou os embargos, ela não vai poder ser arguída no recurso de revista, porque ela precluiu. E aí é muito triste ver o direito do nosso cliente e os nossos honorários, muitas vezes, né, a confiança do cliente, dos nossos honorários, se esvaindo por esse erro técnico. Pode acontecer, né? A gente sabe da correria do dia a dia, mas, enfim, é algo que a gente pode evitar, é um erro bem comum. Outro erro comum, não transcrever o trecho do acórdão ou fazer ele de forma insuficiente ou sem os destaques necessários. Aqui são três situações, né? Não transcrever o trecho do acórdão, fazer de forma insuficiente ou não fazer o destaque necessário. Então, se vocês não transcreverem de forma estratégica e suficiente, não vai adiantar. Se vocês não fizerem os destaques, os negritos, os sublinhados, apontamento específico, fundamentação específica do porquê que aquele trecho ali viola, também não vai ser necessário. Não vai ser suficiente. Se eu pegar e colar todo o tópico, eu tenho lá dano moral, eu vou colar todo o tópico e só vou botar lá o trecho do acórdão e não vou botar grifo, não vou botar nada, só vou jogar lá. Esquece, não vai dar certo. Precisa da transcrição correta, fundamentada, destacada, justificada e feito o cotejo analítico de por que aquele trecho violou o artigo, a lei federal, a lei estadual ou a Constituição Federal. E aí eu também retomo até a observação que a gente fez há pouco sobre o caso que a gente estava comentando sobre a transcrição insuficiente de acórdão, né? É um requisito que a gente não tem como ultrapassar. Então pensem no caso de um acidente de trabalho, uma uma ação que é vultuosa financeiramente, que a gente perde e peca por um erro legal que a gente poderia ter observado, né? Posteriormente, tentar promover em recurso de revista, retomando, de natureza extraordinária, a rediscussão de fatos e provas. Não adianta eu colocar lá no meu recurso de revista, e é muito comum de se ver em recursos de revistas que não observam a técnica, e até esses dias eu estava brincando com a menina que trabalha comigo, com a Gabriela, e a gente estava jogando no GPT, vamos ver se o GPT faz uma revista aqui. O GPT vai lá assim, ó, conforme comprovado nos autos. Esquece, isso aí a gente vê que não tem técnica para o recurso de revista. Não é comprovado nos autos, é conforme delineado no acórdão, conforme constou no acórdão. É incontroverso pelo acórdão. A prova dos autos já foi, ela não está mais ali. Vocês estão lidando com o acórdão, com o contexto, todo o delineamento do acórdão, dos embargos. Não vai adiantar dizer, conforme foi elucidativamente, exaustivamente provado pelo depoimento da testemunha. Coloca todo o depoimento da testemunha lá. Não, não pode, não dá. A não ser que o depoimento da testemunha esteja no acórdão, vocês não vão poder usar. O ministro não vai lá olhar como é que foi a audiência. Não vai. O máximo que pode acontecer com o entendimento de algumas turmas é o destaque para ver se a petição é inepta ou não, verificar a petição inicial para algum julgamento de inépcia, alguma decisão. Mas salvo isso, não. Então, não vão olhar a ata, não vai surgir isso. Há um tempo atrás, falando sobre esse mesmo aspecto com o desembargador Francisco Rossal, em um curso sobre até alguns aspectos práticos, a gente discutia sobre isso. E o desembargador Francisco Rossal atuou, foi presidente do TRT4, né? E atuou nessa parte de admissibilidade recursal, e também foi um desembargador convidado ao TST e fez algumas análises recursais de revista lá, né? E aí ele mencionou, em certo momento da aula, quem já fez aula com o professor Francisco Rossal sabe que as aulas sempre são bem longas, a gente vai conversando, vai alinhando tudo, e ele confessou assim, olha, às vezes, se a gente está fazendo um voto, a gente fica com uma curiosidade ali e vai dar uma olhada. E aí a gente questiona ele, tá, mas o que faz surgir essa curiosidade em quem está analisando o recurso de revista de olhar? Dele, muito peculiaridade. Então,
esqueçam que vão contar com a boa vontade, não, ninguém vai olhar o que está na ata, ninguém vai olhar o que está na perícia, ninguém vai olhar o que está em um documento que não foi suscitado, enfrentado e manifestamente fundamentado pelo tribunal, pelo desembargador. Então, quando vocês colocam no recurso de revista, veja-se pelo depoimento da testemunha. Esquece, já errou, já não cabe mais, salvo se o depoimento estiver contextualizado dentro do acórdão. Então, tentar promover a rediscussão de fatos e provas é um óbice, um obstáculo pela súmula 126 do TST. A maioria dos recursos de revista volta com uma negativa de admissibilidade no Tribunal Regional, em primeira instância, com o obstáculo dessa súmula. Então, é um assunto que, por vezes, a gente sabe que a matéria está pré-questionada, e aí vem essa negativa, a gente tem que fazer um agravo de instrumento, mas a importância de se opor embargos declaratórios é reiterado aqui. Uma dúvida que pode surgir, e até vou me antecipar, mas embargos declaratórios pode dar multa. Pode dar multa em alguns casos. Mas a multa, ela pode ser objeto de recurso de revista também. Se vocês confiam na necessidade dos embargos declaratórios que vocês estão fazendo, façam. Porque o prejuízo pode ser menor do que não os fazê-lo. E aí, se vocês conseguirem, inclusive, né, demonstrando que não foi protelatório os embargos, não foi para ganhar prazo ali para suspender, isso pode ser uma reversão depois no tribunal em recurso de revista, mas não deixem de fazer, porque às vezes o valor da multa ele é inferior àquilo que vocês ganhariam se tivessem oposto os embargos. Às vezes tem várias matérias que a gente precisa fazer. Recorram, não tenham medo de opor embargos. Quando há necessidade, eu faço embargos, inclusive de sentença. Se eu não vou recorrer em recurso ordinário, eu já faço embargos em sentença, porque às vezes tem alguns padrões de cálculo que não ficam bem acentuados em sentença, que tem divergência da petição inicial, da contestação, enfim. E aí, façam embargos. Não deixem a matéria precluir para depois ver que era necessário. A multa vocês recorrem depois, mas a gente precisa parar de ter medo da multa, né? A gente fica assim, eu já botou aqui que embargos vai dar multa. Se tem matéria e é necessário, façam. Oponham os embargos. Outro erro comum, utilizar uma argumentação genérica e não fazer o cotejo analítico, não fazer a justificativa do porquê é que a transcrição deste trecho viola esta lei ou este artigo da Constituição é afrontado ou a súmula é má aplicada. Não adianta nada eu botar assim, ó, tá aqui o trecho, artigo violado, artigo 745 da CLT. Tá, mas o porquê? Justifique. Lembra quando a gente estava na escola e tinha as perguntas, os questionamentos que ficavam assim, justifique. Pensem assim, justifique. Ou quando a gente faz quesitação para perito e a gente pergunta assim, caso o perito entenda assim, se não, justifique. Então, pensem da mesma forma. Justifique. Transcreva o trecho, indique o artigo, justifique. Para não evitar uma nulidade, não ser o recurso inadmitido por essa falta de cuidado ali na hora de elaborar mesmo da minutação. E outro detalhe muito importante, que aí a gente, aqui especialmente para quando a gente fala de recurso de revista que tenta o emparelhamento por divergência jurisprudencial, é deixar de colocar a fonte oficial da publicação do acórdão, ou de juntar a integralidade do acórdão junto com o recurso de revista. Por que é importante? Porque está na lei, que é requisito, né? E sem aquilo ali, hoje em época de chat GPT, que a gente tem jurisprudência criada, vocês imaginam se a gente não vai ter um link criado? Claro que vai. Então, quando a gente vai usar uma jurisprudência, eu vou me referir, olha, o acórdão aqui do TRT4, ele julga a questão dos motoristas de forma divergente do TRT3. Acho que tem um exemplo que eu vou trazer que vai ser exatamente esse. Ele julga diferente. Então, eu preciso que vocês façam a análise disso, porque a gente não pode ter a mesma lei e aplicada de duas formas diferentes. E aí, eu preciso colocar a fonte oficial da publicação ou juntar
todo o acórdão, a integralidade dele com a assinatura eletrônica. E aí pensem em ir lá no site do PJE, baixar aquele acórdão, e não o acórdão dos embargos. Até pode ser que, né, tenha uma complementação importante, mas baixar o acórdão, e aí confirmar se está ali a assinatura eletrônica, o QR Code do documento, se vocês optarem por juntar. E se vocês forem colocar a fonte oficial, observar se o link está funcionando, se está tudo certo, se está no documento certo, vai lá no PJE, procura, né? Coloca o link bonitinho, deixa o hiperlink para os ministros poderem clicar e conferir. Ok, está aqui. Né? Em épocas de jurisprudência inventada, acho que isso é muito mais pertinente ainda do que anteriormente, né? E uma observação muito importante é: Jus Brasil não é repositório oficial. Então, Jus Brasil é muito bom, muito bom. Ano passado, eu participei, inclusive, de um evento deles para análise de melhorias e eu observei que as melhorias foram adotadas, que agora a gente consegue pesquisar o TRT, a turma do TRT que decidiu, ou o juiz que decidiu, tem um refinamento de buscas, ele é muito bom para busca de jurisprudência, pelos filtros que a gente consegue fazer ali na opção paga, para copiar a jurisprudência e ementa formatada, para trazer essa transcrição, ele é ótimo. Mas eu não posso colocar no meu recurso de revista o link do Jus Brasil, porque ele não é um repositório oficial. E aí, o que eu faço? Eu uso o Jus Brasil muito, eu pesquiso as minhas jurisprudências ali, porque eu acho muito mais fácil eu estou com um recurso de revista muito específico do Tribunal 2. Vou pesquisar no 4, vou pesquisar no 23, vou pesquisar no 3, e o que eu achar que se identifique com o meu caso, eu vou usar. Mas eu vou lá no Jus Brasil, eu leio a íntegra, e eu decido, eu vou usar esse acórdão aqui, esse aqui tá maravilhoso, esse julgado tá com a mesma premissa fática e interpretação diferente. O que eu vou fazer? Eu vou no site oficial do tribunal e eu vou acessar o link de onde consta a decisão. E esse documento eu vou baixar e vou juntar, ou eu vou colocar o link. Ou, por segurança, eu vou fazer os dois. Quando a gente fala de recurso de revista, é sempre bom a gente trabalhar com segurança. Então, juntando e colocando a fonte, um melhor dos mundos. Para não ver o recurso não sendo recebido ou não tendo êxito por esse obstáculo. Aí aqui, outra observação, e aí vou mostrar como elaborar esse de fato é o recurso de agora à tarde. É um caso de um motorista e estávamos tratando aqui de uma divergência jurisprudencial da aplicação da súmula 340 na apuração de horas extras para empregado comissionado e se isso se aplica para motoristas ou não. A gente tem julgados da SDI, do TST e também de outro tribunal regional. E aí, aqui, para facilitar, eu fiz. Antes disso, tinha lá as transcrições oportunas, mas para mostrar que o acórdão paradigma e o acórdão recorrido eles tinham similitudes e diferenças na interpretação, eu fiz um quadro também. Esse quadro é uma tabela do Word que quando converte em PDF fica assim dessa forma. Então, a utilização desses recursos é muito pertinente, assim, acredito que visualmente convidativo para análise do recurso de vocês. E aí a gente tem ali acórdão recorrido, acórdão paradigma. Identidade de função e forma de remuneração. Ambos os motoristas profissionais com comissionamento puro. Aí tá lá, acórdão recorrido, reconheceu, acórdão paradigma. E aí eu fiz todas as comparações para identificar que de fato a gente falava do mesmo caso em soluções diversas. Então, a divergência, portanto, concentra-se no desfecho jurídico. Os fatos são iguais, o delineamento está idêntico, mas o desfecho jurídico está diferente. Enquanto um entende dessa forma, o outro entende dessa forma. É uma forma visual de vocês colocarem também a transcrição de jurisprudência para uma boa análise. E aqui um exemplo que eu fiz colacionando uma ementa da SBDI, do TST, com a fonte oficial aqui embaixo. E se clicar na fonte, aqui está só a ementa, com os grifos, depois tem a justificativa de por que é que a minha decisão se amolda a esse caso e deve ser reformada, mas com a fonte oficial.
Então, ali, se clicar, já vai para a fonte oficial. E aí é a consulta processual direto do site do TST. Não é do Jus Brasil, não é de outro site de busca que a gente tem hoje aí, que não é repositório oficial. Então, bastante cuidado com essa situação. Ah, e outro destaque, decisões recentes, por favor, jurisprudência recente. Gosto de jurisprudência de 6 meses, às vezes a gente sabe que não, nem sempre é possível a gente alcançar, mas aqui a gente tem uma decisão de dezembro de 2024 da STI. Então não adianta a gente também fazer um recurso de revista com uma decisão de uma jurisprudência, é muito comum que a gente veja isso, de 2013. Hoje mesmo, daqui 2013. De 2013 para cá, gente, teve Código Civil novo, teve CLT nova, teve tanta coisa, teve tanta mudança, teve pandemia, teve enchente. Imagina a gente em 2013 agora. Vocês acham mesmo que o mundo jurídico, com tantas particularidades, que só nesse ano tivemos mais de 100 IRRs no TSE, continuou o mesmo? Não. Então, a gente precisa atualizar as jurisprudências, elas precisam ser atuais e não podem estar superadas. Não me adianta eu juntar um entendimento no recurso que já tenha sido ultrapassado, já tenha sido superado por uma súmula, já tenha sido superado por um entendimento da SBDI posterior, né, do pleno se manifestando, não adianta. Então, um entendimento recente, por favor. E aí, por fim, já me encaminhando ao encerramento, eu deixo o recado de que o recurso de revista, ele é técnica. Ele é técnica, ele é leitura e ele é detalhe. Assim como eu acredito que o processo está nos detalhes. O direito do cliente está nos detalhes. Eu lembro muito bem, e aí contando até para vocês, eu lembro muito bem da primeira vez que eu fiz um recurso de revista. E eu fiquei, meu Deus, que. Eu lembro que era uma coisa muito simples, era um recurso que eu estava pela empresa e eu sabia que ali era só para protelar mesmo uma execução, porque a gente sabe que tem clientes que adotam essa postura, né? E aí o advogado precisa, dentro da política empresarial e da estratégia jurídica ali com aquele cliente, se adequar a isso. Mas aquilo foi tão difícil porque eu não entendia o que era cotejo analítico, o que era isso, o que era repositório oficial. Então, isso vem com o tempo, isso vem com estudos, isso vem com leitura de livro, isso vem com curso, isso vem com a participação de palestras e conversas como a gente está tendo hoje, com termos que vão nos sendo familiares, e quando a gente vê de novo, isso já vai ser tranquilo, porque a gente já ouviu, já sabe, não, mas eu lembrei desse assunto. Então, é técnica, é detalhe, e outra observação sobre os detalhes. Provavelmente aqui, quem gosta de série, quem gosta de mundo jurídico, né, advogados, vão me entender. Eu assisti Suits, e Suits é uma série que eu deixo rodando às vezes na minha TV só para ter um barulho de fundo. Porque, para mim, Suits, eu saí da faculdade achando que a vida era igual Suits. Me enganei? Muito, né? Nenhum escritório foi igual ao Suits, eu nunca fui para um tribunal igual, nunca teve musiquinha, não tem donuts para vender na frente onde eu trabalho, nada é igual. Não ando por aí com café na mão, não acontece assim. Mas é muito bom, ensina muitas estratégias, e se a gente souber olhar com um olhar certo, a gente aprende bastante. E eu lembro muito que teve um caso em específico, eu não lembro a temporada, a série, mas era um caso que a Jessica Pearson ainda estava à frente da firma, e de tão específico caso, ela estava trabalhando até tarde, eu lembro que eles estavam assim, olhando papéis e analisando, enfim, e aí na análise de um extrato bancário, salvo engano, eles encontraram um fundamento que, né, infirmava a tese da parte contrária. E aí garantia o direito do cliente deles. E ela fez um comentário exatamente dizendo assim: o estagiário, fulano de tal, não conseguiria ver isso. E aí a outra pessoa falou: porque este detalhe só o tempo conseguiria nos mostrar. Se olhássemos com outros olhos, não conseguiríamos identificar. Essa leitura apurada dos detalhes, só o tempo nos trouxe. Então, é técnica, é detalhe e é experiência. Cada recurso de revista que eu faço, eu tenho certeza que eu entrego mais, que eu faço mais, que eu tento
adaptar para uma linguagem melhor, que eu tento melhorar o meu recurso visual para ele se tornar mais atrativo, eu tento usar uma estratégia diferente a cada recurso. E isso vem com o tempo, isso é um aprimoramento natural. Então, deixo essa reflexão, esse detalhe. Não vai ser amanhã que a gente vai fazer um recurso de revista que vai subir, que vai ser êxito, que vai ser admitido, que vai dar tudo certo. Porque é chatinho mesmo, é um recurso técnico extraordinário, mas ele é uma área muito boa de ser estudada, porque poucos advogados hoje, e digo com clareza, assim, são poucos advogados que se dedicam a estudar recursos de natureza extraordinária e que sabem fazer os recursos de natureza extraordinária. E quando a gente se destaca e investe nesses conhecimentos, nos tornamos profissionais melhores, acima da média do mercado e buscando a valorização adequada. Acredito que até por estarmos todos aqui é isso que a gente acredita também. Por fim, vou agradecer o convite, vou agradecer a toda a conversa que a gente teve. Eu, a Letícia, a Carol e a Camila, a gente se encontrou antes desse bate-papo que a gente está tendo hoje. A gente teve um conhecimento bem agradável, a gente conversou, a gente compartilhou experiências. Então, agradeço ao OAB de Lajeado, agradeço à comissão da advocacia do direito de trabalho de lá, comissão especial da advocacia trabalhista, pelo convite. É uma honra, é um prazer. O que vocês precisarem de mim, contem comigo. Meu WhatsApp está aberto, meu Instagram está aberto para vocês. O WhatsApp é mais, eu sou um pouco mais devagar para responder, mas no Instagram eu estou sempre presente. Então, tendo volta e meia a olhar por ali, responder as mensagens de vocês. Hoje mesmo falei com vocês por ali. Fique aberto. Convido também a me seguirem no Instagram. Compartilho muito sobre a rotina jurídica no Instagram. Apesar de 10 anos de advocacia não representar tanto, às vezes, considero que já tive muitas passagens profissionais e muita experiência, bagagem que me proporcionou uma atuação bem afunilada, tanto em área trabalhista quanto em área recursal, em debates em tribunais. Então, muito da minha rotina é sobre isso. Tem uma foto fixada ali. E vai ser um prazer falar com vocês por lá e eu fico à disposição para responder qualquer dúvida. Muito obrigada, meninas. Jéssica, nós que agradecemos. Quantas explicações, quantas trocas maravilhosas tivemos hoje, né? Então, dando sequência, nós vamos abrir para as perguntas. Pessoal, fiquem à vontade para mandar ali no chat, a gente vai conversando mais um pouquinho, né? Então, nós já temos Sim. uma pergunta aqui sobre a questão dos indicadores de transcendência. Questionamento no sentido de que se os mesmos configuram o requisito de admissibilidade do recurso de revista pelo TST. Quem fez a pergunta? Só que eu não consegui ver ali. Desculpa, eu não consegui acompanhar o chat, pessoal. Fiquei focada em falar com vocês e não olhei. Sim, a pergunta foi da Carol, aqui da nossa comissão. Tá. Então não, então eu só vou responder depois. Não, brincadeira. Como que funciona? A admissibilidade, deixa eu só parar de compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo interromper o compartilhamento. Oi? Foi sim. Como que funciona? Quando a gente interpõe um recurso de revista, a gente faz todos os requisitos legais na nossa peça de recurso de revista. Então, a gente tem uma folha de interposição e a folha seguinte com as razões, né? A identificação do processo e as razões. Uma direcionada ao TRT e a outra direto para o TST. Em regra, quando o TRT ele recebe um recurso de revista, ele não analisa a transcendência daquele objeto. Ele faz apenas a análise dos outros requisitos. Por exemplo, existe afronta direta e violação à lei, à Constituição, a súmula foi mal aplicada, ou existe uma divergência jurisprudencial aqui. Então, o TRT ele se limita ali à presidência, à vice-presidência, é uma seção que tem de análise de recursos que se limita a isso. A transcendência é do Tribunal Superior do Trabalho. Então, se o recurso ele é admitido aqui no TRT, aqui em Porto Alegre, ou nas capitais, onde ficam os tribunais regionais, ele sobe para o TST, como a gente costuma dizer, né? E aí, quando chega ao TST, ele é analisado na questão da transcendência. E aí, sobre a transcendência, pode ocorrer de vir um despacho monocrático de um ministro falando, olha, o recurso não tem transcendência.
e aí a gente tem que fazer um agravo de instrumento, um agravo interno, vai depender. A gente tem análises diferentes agora, principalmente com as novas instruções normativas, e aí precisa analisar se é só isso, se é um agravamento, enfim. É, ou ele pode seguir para julgamento na turma e a turma entender que não tem transcendência, porque essa já é uma decisão ultrapassada pelo tribunal. Por exemplo, a gente teve uma questão há pouco tempo sobre o adicional dos aeronautas de recomposição orgânica. Salvo engano, é compensação orgânica. Esse é o nome. É compensação orgânica. E aí isso foi um entendimento recente que agora já não tem mais transcendência. Por quê? Porque eles já decidiram. Então, o recurso sobre este tema provavelmente vai fadado ao insucesso em razão da falta de transcendência. Mas aí quem faz essa análise é lá no TST. No TRT fica nos requisitos de verificar se o acórdão está transcrito, o trecho está transcrito, se a fonte oficial está ok, se existe essa possível violação, e aí o recurso é remetido ao TST. E aí é cada item, e daí deixa a observação também, cada item recursal ele é analisado de forma separada. Antigamente, a gente tinha, quando fazíamos a interposição do recurso de revista, se um tema fosse admitido, todos subiam. Hoje não. Hoje a gente tem essa divisão. Então, cada item do recurso, a gente tem que verificar se foi admitido ou não, sobre todos os aspectos de fundamentos que colocamos ali, inclusive sob pena de nulidade, também pode caber embargo de declaração desse despacho, então muito cuidado, mas funciona dessa forma. Acho que consegui responder. Perfeito. Jéssica, então mais uma pergunta. A Tamara Miller questionou obras que tu indica para quem está iniciando na área trabalhista. Para quem está iniciando na área trabalhista, deixa eu olhar aqui. Eu vou fazer um giro 360 na minha câmera. Eu gosto muito de livro. Eu sei que a gente está numa era digital. Eu sou muito digital, eu gosto muito de tecnologias, mas para consulta, geralmente eu faço minha pauta da semana no domingo, por ali, e eu deixo em cima da minha mesa os livros que eu vou trabalhar naquela semana. E eu gosto muito de direito processual do trabalho. Mauro Schiavi, comprei a última atualização dele e gosto bastante. Até hoje abri ele. Então, Mauro Schiavi, muito bom. Esse livro é atualizado desse ano, inclusive com a instrução normativa nova do TST. Para atuação recursal, dúvidas pertinentes de atuação recursal, assim, tem manual de recurso e esse aqui é do Mauro Schiavi também, acho bem acessível a leitura para quem está iniciando. Ele tem vários outros sobre provas no processo do trabalho, direito material do trabalho. Então, o Mauro Schiavi ele tem uma leitura bem fluida, bem simples e bem objetiva. Às vezes a gente quer só tirar uma dúvida rápida, né? Um apontamento rápido, e eu gosto bastante dos livros dele para isso. Não são livros densos, né? Que a gente fica vendo vieses e procurando bastante coisa, então gosto bastante dele também. E os livros do Ellison Miessa também são muito bons para isso. Deixo essas dicas. Perfeito. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Veio o Dr. Roger presente. Muito obrigada, Dr. Roger. Tamara, muito obrigada também pela pergunta, a gente foi respondeu agora. Pedro Luiz, muito obrigada. Acredito que seja isso. Isso aí, então. Então tá, meninas e todos, meninas e meninos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo espaço, fico à disposição. Lá no meu Instagram, se passou alguma coisa, podem me chamar por lá, a gente segue trocando ideias. Jéssica, muito obrigada. Então, nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrado o evento. Desejamos a todos uma boa noite. Boa noite.